Encontro para Jericó, né? 476. Tem arma? É. Peço que os irmãos me ajudem. Encontro para Jericó, Jericó, o qual Jesus passava. Um servo filho de Jacó, sem se cansar, clamava. Jesus, ó filho de Davi, quem compaixão dele.
Aleluia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Irmãos, hoje eu não vou passar a palavra devocional para ninguém, que eu quero ouvir mais os irmãos mais à vontade daquilo que Deus tem colocado no seu coração, à exceção do presbítero Marcos, que vai trazer mensagem para nós hoje, oficial. Eu queria que a igreja ficasse de pé em nome de Jesus, abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, o versículo também o 7. Deus vai falar hoje aqui nesse lugar. Ei, Jesus, Deus vai falar profundo, viu? Glória a Jesus. Todo-Poderoso está aqui nesse lugar. Quando você pede a Deus para estar com você, o culto não pode ser morno, né? O culto não pode ser morno. Quando você pede o Espírito Santo para estar sobre você, você não pode ser morno. Você tem que estar ligado no trono da graça. Ó, outra coisa, a obediência é uma pedra fundamental para o crescimento espiritual. A obediência aqui na terra. Porque eu vou falar igual outros pastores falaram. Se você não consegue obedecer o pastor, você não vai obedecer a Deus. Não vai obedecer a Deus. Então, aleluia. Eu queria que ficasse. Fica na nave aqui, ó. Laisa, Lara, a missionária. Fica dentro da nave, a nave aqui, ó. Agora eu falei, viu lá. Ali eu queria. Hein? Glória a Deus. Capítulo 7, versículo 7. Vamos fazer uma leitura responsiva. Mas 7. Jesus encoraja a oração. A oração. Sério, viu? Jesus encoraja a oração. 7:7. Vou fazer responsivo, vai ficar um pouco diferente, mas fica ligado. Quem lê mais alto, a gente vai ouvir melhor isso aqui, viu? Isso aqui é para todos, viu? Peça e lhe será dado. Busque e acharão. Bata e a porta será aberta para você. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abrirá. Ou quem de vocês, se o filho pedir, lhe dará uma pedra? Se pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se você, que são maus, sabe das coisas boas, e a seus filhos, quanto mais o Pai, você que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam assim fazer, vos também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entre pela porta estreita, porque a larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertada o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhendo-se porventura uvas dos espinheiros e figos do abrolho. 17. Assim toda árvore boa produz um fruto bom, porém a árvore má produz fruto mau. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Quem entra no reino dos céus? Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino
reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi claramente: eu nunca conheci vocês, afaste de mim, vocês que praticam o mal. Fica só até aqui, pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, a escola bíblica dominical, eu queria que vocês estudassem, viu? Tem sido uma bênção, e a Bíblia você tem que ler, entender e praticar também, para você passar para alguém. Quando nós estávamos dando aquele estudo, nós estávamos falando de Paulo, né? Ele chegou naquela cidade e evangelizou 5.000 pessoas, 500 mil pessoas ali. Todos eles ouviram de Jesus, mas nem todos aceitaram Jesus. Mas você faça a tua parte. E ali tinha uns que usavam o nome de Jesus, mas não tinha Jesus dentro, estava enganando. Usava só o nome dele. E o diabo pega e fala assim: ei, Jesus eu conheço. Agora e você, quem é? O diabo respeita, tem medo de Jesus, respeita. Se você estiver ligado com Jesus, o diabo ele foge de você. Foge de você. Mas se você fizer a obra de qualquer maneira, o diabo ele vai confrontar ele assim: quem é você? Quem é você? E fala tudo aquilo que você faz, que ele sabe, tá? O diabo ele tem poder do mal, ele tem. Ele não tem as coisas para frente, mas para trás ele sabe tudo. Ele vê, tem uma história que a pessoa vai, toda semana bebia, fazia muito bagunça, e depois foi o diabo. Finalmente ele ficava ele. Tudo agora é culpa. Está botando culpa de né? Está botando culpa do diabo, não é o diabo. A pessoa que está fazendo errado, porque sabe. Se você sabe que é errado, você não é o diabo. Prostituição do diabo. Os afeminados não entram no reino dos céus. É por fogo. Lésbica não entra no reino dos céus. Não vai entrar. Ah, mas Deus não vai, não adianta. Aqui está dizendo aqui a palavra. Não adianta. E Jesus vai falar sobre isso aí. Nós temos que buscar as coisas do alto. Nós sabemos o errado. E está praticando isso aqui, gente, uma coisa muito forte, tá? É muito forte que Deus me deu aqui hoje, aqui, ó. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que está aqui pregando, se errar, não vai entrar. Nós temos oportunidade cada dia de se arrepender. Por isso que nós falamos: olha, Senhor, perdoe nosso pecado, perdoe, porque nós somos falhos, nós temos que pedir perdão, porque o pecado está aí o tempo todo. Às vezes está no pensamento, às vezes você fez alguma coisa que você achou que aquilo ali foi normal, mas não foi, foi uma mentirinha que talvez aquela outra pessoa passou dificuldade por causa de uma mentira. Aí aqui a palavra de Deus aqui, ó, que diz: olha, entra pela porta estreita, a larga, ela não vai te levar para o céu. Ó, cuidado com os falsos profetas. Tem gente entrando em qualquer lugar, porque está pregando, tem louvor, está escrito igreja, e está escrito Jesus, mas é falsos adoradores ali, é prática do mal, é pessoas que estão perdendo a salvação e estão levando um monte junto com o abismo. Busca as coisas do alto. Eu falo o tempo todo, gente, escuta o pastor, mas busca a palavra dele, está escrito aqui. Eu não prego, eu leio. Eu só falo que está aqui. É desse jeito que está aqui, ó. Cuidado com os falsos profetas, ó. Pelo seu fruto você conhecerão. Os conhecerão. Por acaso, se colher uva de espinheiro, aqui está a casa do Senhor. Aqui tem um pé de uva, ele tem que dar uva. Se está dando manga com uma coisa, está errado. A manga é boa, mas
Você prega a palavra de Deus. Deus é tão poderoso, irmãos, que Ele está aqui hoje nesse lugar, falando conosco. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e pratica, será comparado a um homem prudente. Quem quer ser um homem prudente? Aí bate palma para Jesus. Sara da oportunidade. Quem puder marcar isso aí, irmãos, é Mateus 7,7, tá? Quem puder ler, viu? É muito bom. Glória a Deus. Maravilha. Amém. Amém. Vou contar um hoje, ele fala muito comigo porque ele fala sobre cuidar no meio também. E acredito que, assim como eu, vocês também passaram por momentos difíceis e muitas coisas eu aprendi na minha vida e eu não aprendi. Mas eu entendo que foi uma forma de cuidar. Fazer
Glória a Deus, vai, pega a oportunidade. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Triunfante, levanta a cruz. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra a igreja para o Senhor. Eu não preciso procurar pedaços bons para pular e no deserto estar. Vamos ir lugar alto novo que não está. Só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra ter fé. Não nossa comunhão. Pelo prazer de conquistar palácios e herdades. Tudo vai passar. Por isso meu olho vai me alimentar e te adorar eu quis sustentar-me e não vou perder a guerra te louvarei bem mais tentações. É mais triste a terra. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. Senhor está não eu não preciso procurar pedras de cores para pular e no deserto estar. Vamos de lugar alto que não está. Só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra ter fé. Não nosso nossa comunhão. Pelo prazer de conquistar palácios e herdades. Com o deserto tudo vai passar. Hoje penso que estou e com as minhas forças dedicar. O teu olho vai me alimentar e te adorar eu quis sustentar-me. E fé eu não vou perder a guerra. Te louvarei bem mais tentações. É mais triste a terra. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está e te adorar eu quis sustentar-me e não vou perder a guerra. Te louvarei bem mais tentações. É mais triste a terra. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. Senhor está não Eu agradeço por oportunidade.
Glória a Deus. Te adorar é o que sustenta a igreja de pé. Eu não vou perder a guerra. Se roubarem pelas tentações, é mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Glória a Deus. Obrigado, Bárbara, pela oportunidade. Glória a Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Ei, Jesus. Maravilha de Deus. Jesus está aqui nesse lugar. Eu falo da igreja cantando, Senhor. Eu vou deixar só uma palavra. Fica em Marcos 4:35. Naquele dia, ao anoitecer, disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles levaram no barco, assim como estavam. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que esta ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morremos? Ele se levantou, repreendeu e disse ao mar: aquieta-se, acalma-se. E o vento se aquietou e fez-se completar a bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que ainda estão com tanto medo? Ainda não têm de fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Maravilha de Deus. Né? Sei que ela fosse soltar aquela voz de trovão igual quinta-feira lá, né? Que bênção, né? Foi domingo? Foi domingo, estava assistindo lá em casa de novo. Foi bênção, viu? Deus abençoe. A levita, obreira, pregadora, é forte, viu? Glória a Deus. Vamos ouvir a missionária Jaqueline. Já saiu do banco. Glória a Deus. Depois dela vai ser o Tiago. E vamos entrar, né? Na oferta e na mensagem do Senhor. Pastor Ivano está muito bem, pediu para descansar um pouco, né? Já um dia. E quando ele sair daqui, ele vai sair daqui pulando, igual o céu de Atos 3:10. Em nome de Jesus, eu creio. Aleluia. Cumprimenta a igreja que é o Pai do Senhor. Amém. Quero deixar aqui Mateus 24, 29. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 24, 29, que fala a vinda do Filho do Homem. Aleluia. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão no firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória, e ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, e quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma outra extremidade do céu. Aleluia, igreja. Eu não sei se os irmãos têm visto, né, muitos rumores, né, da vida de Jesus. Irmãos, não é porque eu tenho visto muitos rumores, não, mas eu sei que a vida do Senhor está próxima. Porque sempre que eu tenho oportunidade, eu falo que a vida do Senhor está próxima. Porque o Senhor já tem falado comigo há muito tempo sobre nós buscarmos verdadeiramente a face dele, né?
não só nós entrarmos por essa porta. Quando eu falo isso, irmãos, eu não falo para a igreja, eu falo para mim mesmo. Porque muitas das vezes nós estamos aqui todos os cultos. Mas será que naquele grande dia eu vou subir? Como o pastor falou aqui, né? Muitos vão estar pregando a palavra do Senhor, mas será que naquele grande dia vão subir? Aleluia, né? Porque os sinais estão claros, irmãos. Os sinais estão aí. A vinda de Jesus está próxima, nunca esteve tão próxima. Aleluia. Aqueles que não creem em Deus estão até estocando alimento. Porque eu não quero estocar alimento não, sabe por quê? Eu quero subir naquele grande dia. Eu não quero ficar na tribulação, aleluia. Vamos estar clamando a Deus em nome de Jesus Cristo nesta noite. Porque quanto mais nós orarmos, né? Que o Senhor venha ouvir nossos clamores nesta noite, aleluia. Cada um daquilo que tem para dar para o Senhor. Uns louvam que sabem louvar. Como eu sei orar, aqui está a minha oração, Senhor, nesta noite para Ti, Pai. Aleluia, soberano Deus, meu Pai, Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, na Tua presença, Senhor. Te pedindo perdão, Senhor, pelas minhas falhas, pelos meus pecados, Senhor, por palavras, Senhor, que não Te agrada, que saia da minha boca, Pai. Pai, toma, Senhor, este microfone em Tuas mãos, Senhor. Que a Tua palavra vai Te encontrar vidas lá fora, Senhor. Não só nossas vidas que estão aqui dentro, Senhor, mas pessoas, Senhor, que estão passando pela rua, Senhor. Que ainda, Senhor, estão brincando com a Tua presença, zombando, Senhor, que acha que nós somos um bando de louco, que fala que Jesus está vindo, Jesus está vindo. Naquela época, Noé era conhecido como louco. Mas quando veio o dilúvio, eles viram que o louco tinha a presença de Deus. Aleluia! Que nós vamos ter a presença de Deus. Porque naquele grande dia, Senhor, o Senhor possa encontrar uma igreja lavada e remida. Aleluia, Senhor. Nós nos alegramos, Senhor, daqueles casamentos aqui na terra, Senhor. Mas a nossa espera maior é do noivo que vai vir dos céus buscar a sua igreja, a sua noiva, Pai. Que nesta noite, Senhor, nós viemos nos despertar, Senhor. Aleluia, que nós viemos marchar diante da Tua presença, Pai. Pai, que nesta noite, Senhor, o Senhor venha tirar toda a dureza dos corações, Pai. Que o Senhor venha tirar todo o bloqueio da Tua palavra, Senhor. Aleluia, porque o Senhor é amor, mas o Senhor também é fogo consumidor, Pai. O Senhor ainda tem misericórdia de nós, Pai. Pai, nesta noite eu Te peço, Senhor, misericórdia sobre a Tua casa. Misericórdia, Senhor, sobre a Tua igreja, Senhor. Misericórdia, Pai, sobre aquelas pessoas que sobem em cima do Teu altar de qualquer maneira, Pai. Misericórdia, Senhor. Pai, perdoa, Senhor, nos perdoa, Senhor, se nós somos falhos, se nós somos pecadores, Senhor. Aleluia, Deus. Toma nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Que nós não venhamos, Senhor, apenas ouvir e não praticar, Pai. Que nós venhamos praticar, que nós venhamos Te buscar, Senhor. Como nesta tarde, Senhor, o Senhor tem me despertado, Senhor. Eu tenho ouvido vozes, Senhor. Eu creio que eu estou me despertando para orar, para buscar mais a Tua face, mais a Tua presença, Pai. Aleluia, Senhor, que nós devemos ser sensíveis à Tua presença, Pai. Pai, que nós devemos ser obedientes ao Teu querer na nossa vida, Senhor. Que nós não vamos Te desobedecer, Senhor, porque nós sabemos que o filho que desobedece o Pai, ele é castigado. Aleluia, Senhor. Pai, tem misericórdia, Senhor. Que nós estamos atentos aos sinais, Senhor. Que nós estamos atentos à Sua vida, porque não sabemos nem a hora, Pai. Muitos falam, Senhor, mas o Senhor está vindo, Pai. A cada dia que se passa, a Sua vida está próxima, Jesus. E nós cremos, Senhor, que naquele grande dia, Senhor, ao tocar das trombetas, Senhor, nós iremos subir, Pai. Pai, mas se for, Senhor, se o Senhor falar para nós, eis que eu não Te conheço, aleluia, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, Pai, daqueles que se passam por pastores, que se passam por ovelhas, Senhor, mas são lobos, Senhor. Aleluia, Pai. Não nos deixe enganar, Senhor. Que nós vamos reconhecer a Tua presença. Que nós vamos meditar na Tua palavra, nos alimentar verdadeiramente em nome de Jesus Cristo. Amém. É mais minha oportunidade. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. O Tiago vai estar louvando. Depois que eu vou tirar a oferta, que a Lara quer louvar também. Léo vai louvar para a Lara? Léo e Lara vai estar louvando. O Tiago vai estar louvando aqui um hino e depois eu vou tirar a oferta. Amém? Glória a Deus. Todos os irmãos com a paz do Senhor, amém. Apertar o meio. Gostoso. Entendeu? Aumenta do lado aí. Aleluia. Dois dias já se foram, já não ouço mais a voz que tantas vezes me falou de amor. A dor e a ansiedade, a tristeza e a saudade, não posso suportar a ausência de Jesus. A luz que existia em Jerusalém baniu as potestades, destruindo o mal. Prenderam meu Jesus, o lançaram numa cruz, e Jerusalém em trevas outra vez ficou. Mas no terceiro dia essa luz voltou. Um anjo no sepulcro nos anunciou: não temas, pois o Cristo a quem procurar, nas trevas de um sepulcro não encontrarás. Dizei aos teus discípulos que ele ressurgiu, em breve estarei junto de Jesus. Talvez em Nazaré ou em Jerusalém, quem sabe no caminho de Emaús. Mas no terceiro dia essa luz voltou. Um anjo no sepulcro nos anunciou: não temas, pois o Cristo a quem procurar, nas trevas de um sepulcro não encontrarás. Dizei aos teus discípulos que ele ressurgiu, em breve estarei junto de Jesus. Talvez em Nazaré ou em Jerusalém, quem sabe no caminho de Emaús. E agradeço a oportunidade, meu Jesus. Glória! Aleluia, Deus! Lara e Léo para estar louvando a Deus.
Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Está chegando a grande hora, irmãos, para que nós possamos estar, glorificando mais o nome do Senhor, ouvindo a mensagem do papai. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
nome de Jesus. A oferta não tirou não, né? Faz um pix quem puder da igreja, então, a oferta. Aqui não tem gasofilaço. Presbítero Marcos, aquele pode vir aqui à frente. Obreiro Marcos vai estar orando com você, para nós. E presbítero Marcos, aquele papel que estava lá naquele dia, vai estar junto com os outros, do dízimo, lá no monte lá, vai estar lá. O seu papel está lá dentro, vai para o monte na sexta-feira. Amém? Quem estiver lá, na barra. É um culto. Pode orar para esse momento? Eu quero orar para ele, porque ele não é sobre os irmãos. Eu contei o testemunho aqui, né? Que ele está no hospital, foi desligar os médicos, sabe? E ele, uma semana que ele foi no hospital, ele voltou a trabalhar. Já está trabalhando já, graças a Deus. Aleluia a Deus. Agradecer mais uma vez, né? Pelas orações que os irmãos fizeram, por ele, pela minha família. E é muito bom quando você sabe que tem alguém que foi enganado no médico, que o médico não tinha visto que ia morrer, que enganou ele. E ele saiu hoje trabalhando, perto do mercado, graças a Deus. Eu creio que um dia eu trago ele aqui, eu trago ele aqui para ele mesmo contar o testemunho, mas se poder não vem, eu vou. Aleluia! Vamos orar para Deus. Soberano Deus e eterno Pai, estamos aqui mais uma vez diante de Ti, meu Pai, para Te entregar o Seu Filho e Sua mão. Senhor, que seja deles, Suas palavras, Senhor, diante desse tempo, para cada coração nessa noite, Pai. Cada um passou por essas portas, ele sai daqui com o coração confortável, Pai. E veio com uma palavra de oração, uma palavra de conforto. Senhor, cada um passar por essa vida, que eu sei a palavra, que eu seja a boca dele, que o Senhor tocar no coração dele. Que o Senhor impedir ele a pondo os pés ao alto da cabeça. Tome na condição a partir de agora. Diante da decisão de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, primeiro, como Deus está paz do Senhor? Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, vamos abrir aqui em Daniel 3. Daniel 3, em nome de Jesus. Aleluia. Daniel 3, versículo 12. Jeremias, Lamentações, Ezequiel, lá na frente Daniel. Aleluia. Daniel 3:12. Aleluia. Deus Santo da nossa alma, o Espírito Santo da verdade, só o Senhor é Deus nesse lugar. E o Senhor tem usado os vasos na casa, tem usado os profetas nessa casa de oração. E eu fico feliz quando eu vejo Deus usando os vasos nesse lugar, ministrando palavra de redenção para nossas vidas. Eu gosto muito da palavra que o nosso pastor aqui, o anjo da igreja Cristo aqui, Mateus, Sermão da Montanha. Se todo dia eu e você meditar no Sermão da Montanha, vamos errar menos. Porque ali tem a direção muito forte, vindo da fonte da água da vida, que é Jesus Cristo, o Nazareno. Amém, meus irmãos? Daniel 3, versículo 12. E vamos ter um pouquinho de paciência, porque o texto é grande e a vista é só misericórdia. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre o negócio da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fazem caso de ti, a teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que tu fizestes agora. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram esses homens perante o rei. E falou Nabucodonosor, e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego,
que vós não servem a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que eu levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorardes, serei lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, e que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Somente até aqui, irmãos. O texto é grande, aleluia, mas aqui já dá para eu e você entender o que aconteceu aqui. Vemos aqui, aleluia, o testemunho de 3 homens de Deus. Eu não sou muito fã de falar história não, porque a história pode ser uma ficção, pode ser algo projetado pela mídia, aleluia, pelo cinema, mas quando fala de testemunho, está falando daquilo que eu e você passamos. E aqui dá um testemunho forte, aleluia, de 3 jovens, 3 homens de Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, aleluia, jovens que vieram na terra distante, escravizados para o reino idólatra, jovens que vieram de uma terra abençoada, a terra do Deus vivo, a fonte da água viva, e foram, aleluia, escravizados durante 30 ou 40 dias, caminhando no sol escaldante, apanhando, sendo chicoteado, sendo humilhado, porque a vida de escravo é assim, é humilhação, é opressão, é chicote. E aqueles jovens atravessou, aleluia, um longo percurso até chegar em Babilônia. Segundo alguns estudiosos, de 2 a 4 meses, andando no sol terrível, aleluia, padecendo embaixo de um governo opressor. E aquele rei cultuava deuses estranhos. E aqueles jovens cresceram numa cultura totalmente diferente. Cresceram adorando o Deus de Abraão. Cresceram glorificando o nome do Deus de Abraão. Cresceram prestando culto ao Deus de Abraão. Aleluia! E aquela nação foi invadida por um rei perverso. Tudo por causa de uma liderança que não se encontrava na posição. Tudo por causa de um rei desobediente, que conhecia o livro da lei, conhecia a tradição, conhecia o que era certo e o que era errado a nível espiritual, mas insistiu em fazer tudo ao contrário. Isso é um perigo, irmão, muito grande. Quando alguém que conhece, aleluia, os estatutos, a vontade e a lei do Deus da nossa salvação, prefere sair do caminho e cultuar deuses estranhos. E eu não quero ver ninguém sofrendo. A vontade do nosso Deus é ver eu, você crescer, morrer e retornar para os braços dele. Mas não foi assim, irmãos. Por causa de uma liderança que prefere adorar deuses estranhos, aqueles homens padeceram. A nação foi invadida, foi saqueada, aleluia, o templo de Salomão foi derrubado, foi explorado, foi saqueado, aleluia, tudo por causa do rei, tudo por causa de um homem que estava ali, pronto e preparado para apacentar a nação, para dar direção à nação, mas foi desobediente. Por isso a importância muito grande de quando alguém está numa responsabilidade de fazer a coisa certa. Como pode a nossa missionária falou que erramos, falhamos, mas se pedir misericórdia, aleluia, o Altíssimo vem nos dá a direção certa, aleluia, nos resgata, nos abençoa, nos liberta, nos transforma e nos coloca no lugar seguro. Mas ele come com o coração duro, aleluia, o profeta Jeremias pregando naquela nação, falando, aleluia, pregando a verdade, mas aquele rei com o coração fechado, preferiu ouvir o seu próprio coração do que ouvir a mensagem que vinha de Deus. E Deus permitiu, irmão, que um grande mal se levantasse, aleluia, rei perverso, e invadisse aquela nação.
Muitas pessoas desceu a cama fria aquele dia porque houve uma guerra. Pessoas inocentes desceu a cama fria porque houve uma invasão, houve uma guerra, e Jerusalém, Judá perdeu, porque aquela nação era poderosíssima. Aleluia, Síria, aleluia, quando o rei era Nabucodonosor, estava no auge, como se fosse hoje em dia os Estados Unidos, uma supernação, uma superpotência, aonde chegava escravizava, aonde chegava invadia e conquistava, e mirou em Jerusalém, Judá. Aleluia, na época Jerusalém pagava tributos, mas aquele rei preferiu não pagar mais. Foi na onde, aleluia, Nabucodonosor se enfureceu e invadiu aquela nação. Saqueou tudo. Levou jovens, homens influentes, homens inteligentes, pessoas da sociedade que tinham uma situação boa, como escravo, para aquela nação aonde começou a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Não só eles, outros profetas também da mesma época estavam lá. Ezequiel, Daniel, eram tudo da mesma safra, tudo da mesma época. Enquanto Daniel, aleluia, pregava no palácio, Ezequiel pregava no meio do povo. E a obra de Deus era concluída, viu? Porque Deus é um mistério. Ele já sabe o que vai acontecer lá na frente. Há 50 anos, há 100 anos, há 1000 anos, e já prepara tudo. Por causa de uma desobediência, papai preparou tudo, porque ele sabia que lá no cativeiro tinha homens e mulheres que ia precisar ouvir a palavra de Deus, a palavra da verdade. E levou os profetas para lá também, porque Jesus, ele cuida de todos nós. Como Jesus, ele é maravilhoso. Como Jesus, ele é maravilhoso. Ele sabe, antes mesmo de eu e você abrir a boca, o que você vamos falar, vamos pedir, vamos ministrar. E aqueles jovens, acostumados a adorar o único Deus vivo, se negou a adorar uma estátua feita por um rei orgulhoso, soberbo, prepotente, autossuficiente, conhecido como Nabucodonosor. Aleluia. O interessante é que no capítulo 2, ele tem um sonho de uma estátua que a cabeça era toda de ouro, e o restante era barro, ferro e bronze. E Nabucodonosor era a cabeça de ouro, o qual Daniel revelou o sonho para ele. Olha, eu imagino, se eu sou a cabeça de ouro, eu posso fazer também uma estátua coberta de ouro. Não está na palavra não, eu estou mergulhando, irmãos. Porque era um rei poderoso, orgulhoso, prepotente, autossuficiente. Teve um sonho que ele era uma cabeça de ouro. Aleluia, o restante do corpo era feito de um material mais inferior. Imagino eu, na mente de Nabucodonosor, pensando, Deus me deu autoridade sobre tudo, e aquela cabeça de ouro era eu. Daniel revelou o sonho para ele. Então no capítulo 3, eu creio que o orgulho dele se aumentou, se multiplicou, ao ponto de ele construir uma estátua gigantesca de mais de 25 metros, aonde de distante muita gente podia contemplar aquela estátua, e forçou o povo a adorar aquela estátua de ouro. Só que os vasos de Deus, os homens de Deus, as mulheres de Deus, não se prostram perante a Baal, não se prostram perante imagem de escultura, não se prostram perante deuses estranhos, não se prostram perante homens, mas eu e você só se prostramos perante o único Deus, o Deus invisível, mas real. Aleluia! E nessa noite o Espírito Santo começa a trabalhar na minha fé e na tua fé. Aleluia, porque sem fé é impossível agradar esse Deus. Aleluia. Sem fé é impossível eu e você agradar esse Deus. É necessário que aquele que crê em Deus, aleluia, mostre para ele que eu e você temos fé. Então continua, irmão, aleluia, nessa fé aí. Continua nessa força, nesse vigor. Cansado, fadigado, mas na casa do Senhor. Aleluia! Aqui é o lugar da bênção, aqui é o lugar da cura, aqui é o lugar do renovo, o lugar que o homem e a mulher entra cansado, fatigado e sai renovado, cheio da misericórdia do Altíssimo. Espírito Santo do povo nasce. Aleluia! E aqueles jovens foram chamados perante o rei e não se encostou. Já chegou e falou: rei, não precisa nem falar nada. Eu e meus irmãos aqui, ó, não vamos se prostrar perante a teus deuses nem essa imagem. Olha que atitude, irmãos. Olha que atitude daqueles jovens. Aleluia! Não era pastor, não era presbítero, não era missionária. Simplesmente
livremente, homens, jovens, escolheram adorar o único Deus. Como se conta essa adoração em nossas vidas, irmãos? Será que eu e você estamos nessa fé? Estamos enraizados de tal forma, aleluia, a ponto de rejeitar tudo e adorar somente esse Deus? Aleluia! Sem essa fé, meu irmão, não somos nada. Se nessa noite entrou alguém aqui, com a fé lá embaixo, aleluia, levanta a tua cabeça, que vai sair desse lugar com a fé renovada, avivada, lavada e remida pelo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é o dono da fé, porque foi ele que criou a fé e colocou dentro de mim e dentro de você. A fé é algo tão poderoso, irmãos, aleluia. Escola nenhuma pode ensinar, dinheiro nenhum pode comprar. Foi Jesus, foi o Deus poderoso que criou, aleluia, um instrumento chamado fé e colocou dentro de mim e de você. Para na hora certa eu e você usar. Para no dia mau eu e você usar. Para no dia difícil eu e você usar, movimentar a nossa fé. Quando o homem e a mulher colocam a fé em prática, movimenta a mão de Deus. Quando o homem e a mulher colocam a fé em prática, o mundo espiritual se movimenta a meu favor e a teu favor. Manácia. E aqueles jovens, aleluia, chegaram ali com a opinião formada, com a mente formada. Ó, sou rei, não precisa nem tu falar mais nada. Aleluia. Eu e meus irmãos não vamos se prostrar, nem perante a teus deuses, nem perante a estátua que o Senhor fez. E o rei ficou enfurecido. O rei recebeu aquilo como uma afronta, aleluia. Mas não sabia eles, aleluia, que atrás daqueles homens de Deus tinha o Pai, o Filho e o poderoso Espírito Santo, aleluia, guardando aqueles homens, guardando aqueles jovens. E o rei se riu tanto foi a ira daquele rei que o semblante dele mudou. Ficou endemoniado. A ela não vai adorar não? Chamou os melhores soldados da época e mandou jogar aqueles jovens, aleluia, dentro de uma fornalha. E a palavra aqui na frente a gente vem falando que aqueles jovens, além de ser jogados na fornalha, caíram amarrados, ataviados com cordas. Diga de mim que é assim, irmão. Ele não se conforma só em humilhar e oprimir, ele quer amarrar, ele quer prender, ele quer paralisar o homem e a mulher, aleluia, a ponto de ninguém poder fazer nada. A nível espiritual, quando estão andando aí fora, amarrado, não consegue abrir a boca para dar glória. Não consegue pisar na casa do Senhor. Aleluia. Certa vez eu pregando a palavra lá próximo ao meu trabalho, e o homem falou, chorando, irmãos, chorando, eu não consigo ir para a igreja, chorando igual criança, aleluia, preso pelo adversário, amarrado pelo inimigo. O inimigo, irmão, ele não poupa nada não. O que ele puder fazer para amarrar, prender o homem e a mulher de Deus, ele vai fazer. Mas temos um Deus poderoso, grande e eterno, que de geração em geração tem feito maravilhas na terra dos viventes. Ele é Jesus, o Filho de um Deus vivo. Ele abassai do como nasce. E esse varão de fogo está nessa casa. Esse varão de fogo tem te dado livramento. Esse varão de fogo tem visitado a você pelas madrugadas. Tem te sacudido, tem te abortado. Minha filha, acorda. Meu filho, acorda e vem falar comigo. Renácia, Deus santo da minha alma. E aquele jovem foi jogado numa fornalha de fogo ardente. O rei ficou tão endemoniado e falou, aquece 7 vezes. Eu quero ver qual Deus que vai livrar esse jovem da minha mão. Irmão, isso é interessante isso aqui. Aleluia. Talvez, se só disser, joga ele na fornalha, aquele jovem poderia até morrer. E edificar vidas ali de qualquer forma. Porque muitos iam olhar assim, ó. Eles preferiram descer a cama fria, mas não se renderam. Sadraque preferiu morrer, mas não se rendeu. Com certeza ia levar até daquele povo. Mas Deus é um mistério. Ele vai além do meu entendimento, do teu entendimento. Ele vai no profundo da nossa alma e renova a fé do homem e da mulher. Aleluia. E enviou o teu anjo ali. Aleluia. Aqueles jovens caíram naquele lugar amarrado e começaram a caminhar de um lado para o outro. E as cordas foram consumidas pelo fogo. Mas a tua vestimenta, o teu chapéu, o teu sapato, nada aconteceu com aqueles jovens. Caminhavam de um lado para o outro dentro de uma fornalha de fogo ardente. E
o fogo foi tão forte, quando aqueles soldados jogaram aqueles jovens, automaticamente foram consumidos pela chama. Só para você entender, meu irmão, como que era aquele fogo. O próprio Deus, aleluia, em tua sabedoria fez isso acontecer para quê? Para quem estava lá fora, assistindo aquilo, tudo entender que o negócio ali dentro estava sério. Estava quente, quente e quente. Um fogo que ninguém nunca viu. 7 vezes mais aquecida. O adversário é assim, irmão. Quando quer parar o homem, quando quer parar a mulher, ele joga pesado. Não poupa munição, não poupa ferramenta, não poupa armamento, não poupa laço para parar o homem e a mulher de Deus. Obrigado, minha filha. Aleluia. E do nada, meus irmãos, do nada, aqueles jovens caminhando, maravilhados. Não estou pregando fogo, o fogo não está me consumindo. Os 3 maravilhados, e do nada apareceu um varão de branco no meio daqueles jovens. E aquele anjo do Senhor começou, aleluia, aleluia, tuas maravilhas ali dentro. Eu já sinto a presença do anjo do Senhor, eu já sinto a presença do varão de branco, eu já sinto a presença do 4º homem da fornalha, nesse altar, nesse púlpito, nessa casa de oração. E ele está aí do teu lado, varoa, ele está aí do teu lado, varão de Deus. Sinta a presença dele, sinta a essência dele nessa casa de oração. Graça, Manácia, Jesus, filho de Davi, Deus da nossa alma, Deus da nossa salvação. Meu Deus, igreja, Jesus quer te abençoar, Ele quer te honrar, Ele quer te capacitar, Ele quer te levantar. Fica tu somente ligado, somente conectado, e o varão de branco, o 4º homem da fornalha, vai te visitar. Foi assim com esses homens de Deus. Preferiram, aleluia, entregar a tua carne a chama, ao fogo, do que adorar um Deus morto, que tem olhos e não pode ver nada, tem mãos e não pode fazer nada, tem pé e não pode dar um passo adiante para socorrer ninguém. E não precisa ser muito inteligente para saber que um pedaço de madeira não pode fazer nada por ninguém, um pedaço de bronze não pode fazer nada por ninguém, uma imagem de escultura feita com mão de homens não pode fazer nada por ninguém. Quem pode fazer aquele que você não vê, mas sente a presença dele. Quem pode fazer aquele que você não vê, varão, você não vê, varão, mas ele está do teu lado aí, marchando todo dia contigo, te livrando do laço do passarinheiro, te livrando do espírito da morte, te livrando, aleluia, de toda investida no inferno. E o nome dele é Jesus, o leão da tribo de Judá. Aleluia. E aquele anjo caminhando, aleluia, no meio do fogo junto com os profetas, caminhando no meio do fogo junto com os vasos, aleluia. E quem estava lá fora não entendeu nada. O rei cheio de autoridade, orgulhoso, autossuficiente, achando que aquele jovem ia padecer no meio do fogo, não entendeu nada. Olhou para a fornalha, não jogamos 3 lá dentro, eu vejo 4, e o 4 é semelhante ao Filho dos deuses. Olha que maravilha, irmãos. Aleluia, reconhecendo a glória de Deus na terra, através daquelas vidas, através daqueles jovens. Aleluia. E é mais ou menos assim na minha vida e na tua vida. O ímpio tem que reconhecer a glória de Deus na tua vida, varão. Na tua vida, varão de Deus, na minha vida, em nossas vidas. Por isso é importante, no momento mais difícil, eu e você colocar a fé em prática. Não olhar para a esquerda, nem para a direita, mas focar. Se for descer a cama fria, irmão, vai de cabeça erguida. Se for padecer, padece de cabeça erguida. Se o vento está soprando, aleluia, de um lado para o outro, padece de cabeça erguida. Pensei que não é fácil, mas Jesus te capacita. Ele não dá prova a ninguém que não venha suportar. Ele dá luta para ninguém que o homem ou a mulher não venha suportar. Porque Jesus, ele não é covarde, não. Ele nem tenta ninguém, ele tenta ouvir o tentador. Ele avalia o homem, ele prova o homem, ele prova a mulher, para saber o que está dentro de cada coração. E através dessa examinação, dessa situação que ele vê, se eu e você estamos prontos para receber algo da parte dele. Imagina aqueles jovens entraram pela porta da humilhação, sendo escarnecido, rejeitado, caluniado. Olha lá, ó, não adora teus deuses nem a tua estátua. Imagina. O
buchiche da época, o falatório da época, vão morrer. Entraram pela porta da humilhação. E quando sairemos pela porta da exaltação, saíram pela porta da exaltação. É por isso essa prova na tua vida, é por isso essa luta na tua vida, é Deus te preparando para eu e você sair pela porta da exaltação. Tem exaltação para chegar aí, irmãos. Tem exaltação de Deus preparada para mim e para você. Então não olha para o vento não olha para a prova não olha para a dificuldade não. Mas entra no meio dessa fornalha aí, caminha nessa fornalha, caminha nesse vento, caminha nessa tempestade, aleluia, porque depois da humilhação tem exaltação para a tua vida, depois dessa humilhação tem um presente preparado para mim e para você, aleluia. Eu estava com 5 processos da justiça e nem sabia, 5 processos, nem eu sabia, mas um dia que eu fui lá, o rapaz puxou a ficha para mim. Até ele se espantou. Rapaz, você tem 5 processos. Eu postei minha cabeça. Como assim 5 processos? Ele me mostrou até aqui, ó. 5 processos. 3, você já foi abençoado. Só tem 2 para resolver. O 4 esse dia seu resultado. Fui abençoado. Só tenho para resolver, que é nesse que vem. E eu creio na minha vitória também. Meu irmão, quando você está na casa do Senhor, a mão de Deus se movimenta a teu favor. Aqui é o lugar da vitória, aqui é o lugar da bênção, aleluia. E essa vitória começa lá dentro da tua casa, do teu quarto, na palavra, no louvor, na adoração e na oração. E quando chega aqui, o milagre acontece. Anabassai, Deus Santo da minha alma, Espírito Santo da verdade. E esses jovens aqui, meus irmãos, saíram pela porta da exaltação. Hoje o Senhor desceu no lugar e deu a vitória. Porque é assim que Deus faz. Quando tudo diz que não, é na onde que Ele chega. Quando tudo parece estar acabado, destruído, aí ó, pode ir lá. Quando o homem não pode fazer mais nada, que o anjo chega. Quando a varoa não pode fazer mais nada, aí Jesus chega. Se apresenta, abre o mar para eu e você passar. E passar seco, igreja. Sem molhar o sapato, ó. Mar vermelho atravessando a seco. Rio Jordão abre, e aí você passamos a seco. Porque, aleluia, foi dito aqui que onde é esse? Que até mesmo o vento e o mar lhe obedecem. E o fogo é a mesma coisa. Ele criou o fogo e ele manda no fogo. Aleluia! Jesus criou o fogo e Ele manda no fogo. Assim como eu e você caminhamos na beira da praia, pelas águas, Ele também anda pelo meio do fogo, igreja. Ele manda no fogo, Ele manda no vento, Ele manda na água, Ele rege o planeta de geração em geração, vem fazendo as maravilhas dele acontecer na terra. Deus Santo, aleluia! Ô Santo da minha alma! Kadosh, Adonai, Sabaoa. E os olhos deles são como chama de fogo. E os pés deles são como latão reluzente, refinado, aleluia, numa caldeira de brasa. Esse é esse Deus, irmãos. O nosso Deus, Ele é fogo e glória. Ninguém pode parar Ele, ninguém pode ir com Ele. E eu e você somos filhos dele. Sendo assim, ninguém pode te parar. Ninguém pode te paralisar. Porque é anjo de Deus te guardando 24 horas. Assim como guardou esses jovens, tem te guardado também. Assim como livrou esses jovens, tem te livrado também, igreja. Alega o teu coração, alega a tua alma. E creia que o amanhã vai ser melhor que o dia de hoje. Creia que o dia de amanhã vai ser melhor do que o dia de hoje. O quarto homem da fornalha tem aberto porta, aonde não tem porta para eu e você passar. E se não fosse ele, coitado de mim e de você. Se não fosse esse Deus poderoso, que abre mar, aleluia, que abre rios e oceanos, o que seria da igreja dele? O que seria da noiva dele? Meus irmãos, a Bíblia diz que o nosso Deus pega as águas do oceano em uma mão só. E eu me atrevo a dizer que na outra mão ele pode pegar ele e você. E para ele é tudo a mesma coisa. É criação dele. Agora pensa comigo. Se alguém que criou um planeta gigantesco como esse, qual o tamanho desse Deus? Já parou para pensar? Qual o tamanho desse Deus?
É como se eu e você pegasse uma bola de futebol, colocasse nas mãos e ficasse observando. Aleluia. Mais ou menos isso, o tamanho desse Deus. Alguém, eu vi duas criancinhas outro dia brigando. Aí eu falei, pai, obrigado, briga não bate a sua irmãzinha não. Aí que estava batendo, falou, por que não? Ó, Jesus te entristece com isso. Jesus não gosta disso não. Jesus vê tudo. Aí ela, Jesus vê tudo, tio? Vê tudo. Qual o tamanho do olho de Jesus? É muito interessante. Falei, olha no céu. Está vendo esse azul lá em cima? Tô. Esse azul aí, ó, é o azul dos olhos de Jesus. Se encolheu na mesma hora, temeu na mesma hora, irmãos. Teve uma revelação forte na hora. Porque Jesus, ele é mistério. Ele te usa, ele te usa, ele te usa. Se você perceber, na brisa, na simplicidade. Aleluia. Ele é o dono da palavra, ele é a palavra. Quando você abre a boca aqui, não é você, é ele, varão, falando através de você. Quando você louva aqui nesse púlpito aqui embaixo, é ele te usando, varão. É ele te usando, varão. Então, alegre o teu coração, porque você é um canal de bênção na vida de alguém. Amém? Aleluia. As horas se foram, não é por muito falar, meu irmão. Mas resumindo e fechando a palavra, Jesus é contigo. Pastor, meu pastor, Jesus é contigo. Ó, erga a cabeça e pisa na cabeça da serpente. Aleluia. Eu também estou me alimentando dessa palavra. Igreja, levanta a cabeça e pisa na cabeça da serpente. O anjo do Senhor é com cada um aqui. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Forte demais, viu? Mensagem maravilhosa. Nosso Deus. Agora passou agora, depois da palavra, né? Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Vou orar aqui, estou com um crachá aqui, uma chave. Volta, fica ligado para você pegar, não esquecer, tá? Depois pode perder. Tem essa água aí. Foi forte a mensagem, né? Deus é maravilhoso, né? Aqui é um lugar de palavra, oração, amor, né? Vamos entrar para lá, vamos terminar com a Fidel, tá bom. Estenda a mão para cá, vou orar para esse pedido aqui, orar para que nós possamos ir embora. Em nome de Jesus, se pudesse cantar aquele cafezinho ali, isso é bom, viu? Soberano Deus e eterno Pai, Deus querido, Deus amado, obrigado, Jesus, por esse culto maravilhoso. Pai, aqui na minha mão, o Senhor, está aqui um documento, uma chave. Eu peço, meu Pai, que quando eu entregar esse documento, essa chave, o Senhor vai fazer uma manifestação do Teu Espírito sobre essas vidas, meu Pai. Quando entrar naquela casa, meu Pai, o mal vai ter que sair. Vai bater de retirada em nome de Jesus, Pai. Abençoe a família. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Agora nos leva para a nossa casa, nos protege do homem mau. Nos dá direção, meu Pai, para a nossa casa, para que nós possamos chegar, meu Pai, e ter uma noite tranquila, meu Pai, um alimento do céu, meu Pai, para que nós possamos ter um sono maravilhoso, meu Pai. Deus, obrigado pela minha vida, Pai, que o Senhor venha, Pai, sobre mim, Pai, sobre a família, meu Pai, dos teus servos que estão aqui, meu Pai, aqueles que estão com insônia, meu Pai, que o Senhor dê um sono profundo, meu Pai, para que ele possa acordar, meu Pai, e para os seus lados, meu Pai, aquilo que o Senhor colocar na mão de cada um, Senhor, nos leva debaixo da tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Estenda as mãos para cá, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, todo aquele que aguarda a vinda do nosso Senhor Jesus, diga comigo em nossa voz: Amém. Avançar, recuar, aplaudamos o Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Mal, pega aqui para você não esquecer depois, irmão. Toma um cafezinho, ainda tem uma rosquinha aqui ainda, hein, Thiago? Ainda tem algo aqui ainda. Ainda. Deus abençoe. Não deixa aqui na boa, não. Tem bagagem?
torradinha em tudo. Que isso? A Vitória. Só tem brasa.